Convidamos agora o engenheiro agrônomo Alexandre Mess, gestor da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da SIDASC, para falar sobre regulamentação sobre o uso correto de defensivos no cultivo e manejo da produção de pepinos. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar a apresentação agradecendo imensamente ao Aldelmo e ao Felipe, parabenizando-os primeiramente pela organização do evento e agradecê-los por dar esse espaço para a SIDASC, por nos convidar para vir aqui a fazer essa apresentação, pois é um tema que legislação nunca é agradável de se falar, tá? Porque é um assunto que não se discute, já virou lei, então quando virou lei tem que se cumprir e todos os entraves gerados por ela acabam que não ficam mais na mão do órgão executor, tá? O caminho para a correção de uma lei é voltar lá para quem as fez, ou seja, depende da política e a gente sabe como está o cenário político hoje em dia, então tem muita coisa que depois que virou lei se torna lenta a solução dela, a resolução, quando ela se transforma em um problema para o setor. Normalmente, a SIDASC é convidada, nós somos chamados para tratar desse assunto depois de já ser um problema. E eu tenho a impressão que o setor do pepino está se antecipando. Tá? Senti da indústria de pepino conserva uma preocupação, tá, com o que pode acontecer, e não com o que aconteceu, com algum prejuízo que já venha tomado em função disso. Tá? Então, esse passo é extremamente importante para vocês como cadeia, tá, de conhecer a legislação que rege a atividade mais dos fornecedores de vocês do que propriamente da indústria. Tá? E aí sim levantar a discussão do que pode ser feito, do que a cadeia pode fazer para evitar que isso se torne um problema de fato. Então, o tema que nós vamos abordar é a regulamentação sobre o uso correto de defensivos. Tá? Tentar não me ater muito a parágrafos e incisos da legislação, mas mais contextualizar mesmo, de uma forma geral, onde que o setor está inserido nesse processo. Tá? A apresentação será composta da apresentação da SIDASC, que acredito que também essa relação da cadeia do pepino com os órgãos públicos, eu tenho a impressão que ela é pouco profunda. Tá? Porque, a partir do momento que o produtor não planta se não souber para quem vai vender, isso gera... A gente tem muitos exemplos da integração na área animal, né? Suinocultura integrada, avicultura integrada, mas eu acho que na área vegetal um dos melhores exemplos que a gente tem de integração, eu acho que é a questão do pepino conserva. Tá? A indústria precisa saber, precisa alimentar a sua escala de produção, e para isso acabou se obrigando a desenvolver a fornecer a sua própria assistência técnica. Tá? Então, muitas vezes, o padrão do produto que a indústria precisa, ela mesma vai lá no agricultor e diz, eu quero que produza assim, e esse aqui é o pacote tecnológico que eu preciso que você use para me fornecer esse produto. E qualquer divergência daquele padrão acaba depreciando a qualidade do produto. Então, a assistência técnica das prefeituras, das secretarias municipais, não penetra no tema, a própria extensão rural da EPAGRE também não consegue tanto espaço para se aprofundar. Não que não queira, mas a própria cadeia ela é um pouco mais fechada. Tá? E a fiscalização por parte da SIDASC também, eu acho que ela é recente, ela começou há pouco tempo nesse segmento também. Tá? Abordaremos a legislação de agrotóxicos, um relato de como é realizada a fiscalização no Estado, as implicações para a indústria de pepino conserva e considerações finais. Tá? Meu nome é Alexandre Mess. Tá? Eu sou natural de Ituporanga, filho de ceboleiro. Tá? Cresci em Vergado,
tá? Plantando cebola, colhendo cebola. E meu pai foi fundador da Associação Catarinense dos Produtores de Cebola. E a gente tem uma grande noção do que é estar do outro lado. Tá? A gente viveu essa experiência, sabe, da dificuldade que é ser agricultor também. Tá? O Spies falou que é técnico agrícola, então somos dois também, porque eu fiz colégio agrícola em Rio do Sul, depois fiz agronomia. Na época do estágio final da faculdade, pintou o concurso da Cidasc, fui lá fazer, e propositalmente eu não fiquei em primeiro lugar, porque eu queria trabalhar um pouco fora antes. Tá. Então, até eu ser chamado para o concurso da Cidasc em 2010, se passaram praticamente 4 anos, e nesse período eu conheci, no meu primeiro emprego, conheci a AgroGirassol, tá, como RTV de uma multinacional, ATV de uma multinacional, conheci a AgroGirassol, tá, e comecei a ter um pouco da noção do papel que ela tem nessa cadeia. Tá. E depois eu conheci e comecei a trabalhar no setor de produção de banana, na Associação dos Bananicultores de Corupá. E lá eu comecei a ter uma noção da importância de um setor estar organizado. Tá? Perguntei antes para o Felipe se esse evento estava sendo organizado por trás, existia alguma entidade, alguma congregação, alguma associação, uma federação das indústrias de pepino. Me falou que não. Tá? Então, é mais um ponto para parabenizá-los, porque, sendo uma empresa do ramo e agregar todo o setor, tá? Sem dúvida é um esforço louvável. Falando do associativismo, para vocês, como setor, é importante ter uma entidade por trás de vocês para pleitear as demandas de vocês. O Spies colocou à disposição Secretaria da Agricultura, se você estiver precisando de uma pesquisa em algum determinado setor, vai lá que a gente conversa com a EPAGRE. Tá? Mas se cada um for lá, não tem expressão. Mas se for lá a Associação dos Produtores, a Associação das Indústrias, tem outro peso. Tá? Então, na banana, por exemplo, cada município praticamente da região tem a associação e tem a federação. A hora que batia na porta a Federação dos Produtores de Banana de Santa Catarina, aí até o café era diferente. Tá? Então, isso é importante para vocês lembrarem, principalmente quando se tratam de demandas em termos de legislação, para que tenham expressão e consigam força política para se ter avanços. Né? Então, desde 2010 estou na Cidasc. Eu acho que eu sou o que vem mais longe daqui, porque o escritório da Cidasc é aqui do lado, junto à SEASA. Tá? Então, acho que nunca me desloquei tão longe para dar uma palestra. E desde agosto do ano passado eu estou numa função de gestão em Florianópolis. Mais adiante eu mostro onde fica no organograma da empresa. A Cidasc, tá, ela tem a missão de executar ações de sanidade animal e vegetal, preservar a saúde pública, promover o agronegócio e o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina, com a visão de ser reconhecida como referência e excelência em sanidade agropecuária. Entre as áreas, ao longo da história, ela foi, desde 79, ela passou por diversos programas, ela foi uma junção de diversas empresas, com diversos projetos, e ao longo desses anos, ela foi se direcionando para essa missão e essa visão. Tá? Então, já perfuramos poço, já tinha programa Olha o Peixe, fazia inseminação, produzia sêmen, fazia clínica veterinária, né, açudes, terraplanagem, tinha de tudo. Tá? Então, o que está sobrando, ao longo do tempo, a especialização que a Cidasc foi tendo foi em defesa sanitária animal, tá? Com toda a parte de prevenção de doenças, tá? E as conquistas mais importantes que tem, não é novidade para ninguém, o status de livre de febre aftosa aqui no estado, livre de peste suína clássica. Tá? Então,
Isso garante mercado. Tá? Antes de qualquer coisa, a ação da SIDASC garante mercado, tanto na área animal quanto na área vegetal. Por mais hostil que às vezes pareça uma ação que a gente desenvolve, é para o bem do Estado, mesmo que às vezes seja em detrimento do sacrifício de um animal ou de uma destruição de uma carga de laranja. A defesa sanitária vegetal, eu vou aprofundar mais depois, tá? Assim como a classificação de produtos de origem vegetal. O serviço de inspeção estadual de produtos de origem animal, tá? Que aí existe a previsão do serviço, na legislação federal existe a previsão do serviço de inspeção de produtos de origem vegetal, mas aqui no Estado ele é executado pela vigilância sanitária estadual, não é pela agricultura. Alguns estados implantaram já esse sistema de inspeção de produtos de origem vegetal pelo órgão da agricultura. Aqui, nem a saúde quer largar e nem a gente está querendo pegar, então, por enquanto, está bem harmonizado dessa forma. E entre os itens que eu falei da especialização da SIDASC, tem um que a gente não quer largar muito, que, de certa forma, é um pouco da nossa vaca de leite. O Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul é o que é administrado pela SIDASC e gera uma boa fatia da receita que a SIDASC dispõe. Então, de toda a estrutura que a gente teve, defesa sanitária, classificação, inspeção e o terminal graneleiro. Ano passado, a empresa, em outubro, se encerrou um plano de demissão incentivada, que se arrastou aí por uns 3, 4 anos, tá? E o quadro da empresa ficou bem enxuto. Nossa média de faixa etária agora, de 25 a 40 anos, está a grande maioria dos funcionários da SIDASC. Tá? Menos de 10% dos funcionários passa dessa faixa etária. Então, o presidente estava comentando com a gente antes, a gente está com algumas dificuldades até da falta de experiência em gestão em algumas situações. A falta de experiência tenta ser compensada, a gente tenta compensar com o esforço de aprender e de correr atrás. Entre as diretorias da SIDASC, nós estamos inseridos na Diretoria de Defesa Agropecuária, que tem as outras áreas que eu já mencionei, da inspeção, da classificação, da inspeção e da defesa animal, sanitária animal. O Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal tem o gestor Ricardo Mioto Ternos, que lhes manda um abraço, mas hoje também tem a abertura do Seminário Sul-Brasileiro da Cultura do Maracujá. Então, está lá no sul do estado, representando a empresa também. A Divisão de Defesa Sanitária Vegetal, da qual sou responsável, tá, atua com o programa de vigilância fitossanitária, ou seja, monitoramento de pragas de importância para o Estado, levantamentos de detecção de novas pragas, delimitação, quando encontra um novo foco, se delimita e procede de trabalho para tentar erradicar a disseminação, tá? Monitoramento de pragas presentes, fiscalização de trânsito de produtos vegetais, e agora está introduzindo o programa de rastreabilidade vegetal também. Por uma cadeia que não tem problemas com pragas quarentenárias, a defesa sanitária vegetal fica um pouco de lado, tá? Porque a gente trata, essencialmente, das pragas que não estão disseminadas em todo o país, ou não estão nem no país. Então, nós temos um monitoramento alerta sempre, para evitar que uma nova doença que não existia se dissemine no nosso território. Eu tentei encontrar algum exemplo para a cadeia do pepino, mas tomara que vocês não precisem de nós, desse departamento, tá? Porque é esse departamento, é essa área que fecha mercados. Da mesma forma que a gente abre mercados, uma nova praga no Estado pode ser a que fecha mercados. Acredito que a questão da industrialização não tenha não seja tão afetado, mas o mercado de frutas in natura, principalmente, depende muito da nossa atividade. As principais cadeias que nós temos é banana e maçã, representam muito na nossa economia, e tem um constante trabalho de certificação fitossanitária. Tá? Para a banana, por exemplo, são 4 pragas envolvidas. Na maçã, SIDASC e o setor, o Ministério da Agricultura, fizeram um trabalho de
mais de 20 anos e se conseguiu erradicar. Pela primeira vez no país, se erradicou uma praga que entrou no país, se fez o monitoramento, trabalho, erradicação, para conseguir eliminar. Para ter uma ideia da dificuldade disso, no perímetro urbano de Lages, que é onde se encontrou aqui no estado a Cydia pulmonella, a traça da maçã, se monitorava com mais de 2.500 armadilhas, a área urbana, e se eliminou da área urbana os hospedeiros, qualquer pé de maçã, de pera, de marmelo, de pêssego. Tá? Se entrava dentro da residência, da chácara, perímetro urbano, pedia licença para ele derrubar aquela árvore, para não ter onde a traça se reproduzir. Com licença era muito gentil, né? Dificilmente se conseguia. Às vezes era necessário até a Polícia Federal acompanhando. Tá? Teve um relato de um senhorzinho passando na calçada, aí viu aqueles carros da polícia e coisas, SIDASC, ele chegou para o policial e perguntou: o que está acontecendo aí? O policial tentou explicar para ele: não, que tem a traça da maçã, ela precisa ser eliminada, a árvore e coisa. Esse tanto de arma que vocês estão, ela deve ser muito perigosa. Conseguimos recentemente o status de sistema de mitigação de risco do cancro cítrico, que vai permitir também comércio para todo o país, de frutas cítricas. Então, a gente controla cada pontinho desse aqui, maçã, banana, citros, o pinus estava sob o nosso guarda-chuva também, mas o setor achou que não valia a pena e tudo mais, por causa da vespa da madeira, e há uns 10 anos atrás eles pediram: não, o problema está resolvido, não precisa mais, a gente dá conta. Aí entraram politicamente para tirar a vespa da madeira da lista de quarentenárias. Como o negócio demora para acontecer, ela saiu ano passado, só que ano retrasado o setor veio pedir socorro para nós de novo, porque o negócio estava feio. E a praga saiu da lista de quarentenários e agora nós não temos nem base legal para ajudá-los. Tá? Então, estamos envolvidos ainda com eles, mas mais na parceria do que na obrigação agora do Estado. A gente está trabalhando com a legislação, o Spies também comentou, a Lei Estadual de Defesa Sanitária Vegetal, que aí vai permitir ao Estado também elencar pragas de interesse para as cadeias como prioritárias, para daí a gente começar a se envolver mais profundamente. A divisão de classificação de produtos de origem vegetal, ela trabalha com a classificação de produtos de origem vegetal. Vários produtos são normatizados e tem padrões que devem ser seguidos para colocar no comércio. Tá? Então, se olhar lá no arroz, tem lá fino, polido, classe, tipo, tudo identificado. Esse é o serviço de classificação. Tá? Também iniciou no ano passado um programa de amostragem para análise de resíduos de agrotóxicos, depois eu vou aprofundar um pouco mais. E o presidente, Enori, já citou também o programa do selo de conformidade SIDASC. Em suma, ele é uma consultoria prestada pela SIDASC à indústria interessada, ao produtor interessado. Tá? E essa consultoria ela visa orientar, fazer um levantamento das inconformidades que tem na empresa e orientar para que a empresa se adeque, tanto na questão da segurança do alimento, da questão sanitária, tá? As normas da vigilância sanitária, ambiental, tá? Para fornecer um alimento seguro à população. Essa certificação, depois de um processo de acompanhamento, a empresa consegue chegar ao fim do processo, obtém o selo, pode utilizar em seus produtos, e aí a consultoria ela não vai além das melhorias, ela não vai buscar mercado para a empresa. Isso é papel da empresa, usar isso como uma alavanca para seus negócios. Já temos exemplos aí de melhorias de 10%, 15%, 20% em volume de negócios só pelo benefício. Não só pelo selo estampado,
mas também pela melhoria de qualidade, melhoria de processos e tudo mais. E agora vocês devem ter percebido que, na minha divisão, não tem nada de agrotóxicos, né? Eu vou falar da divisão do colega Matheus, que é a divisão de fiscalização de insumos agrícolas. Mas no estado que está a SIDASC hoje, estamos em 40 agrônomos na empresa, já foram mais de 100. Tá? Então, a campo todo mundo faz tudo, e na gestão também todo mundo faz tudo. Tá? Não tem muito jeito. Estamos com as funções em Florianópolis e eu continuo lotado aqui em Blumenau. E a intenção era ir lá chutar e correr aqui para cabecear. Mas eu não estou dando conta de cabecear, sorte que o Júlio, colega daqui da regional, ele está dando conta do recado aqui. Tá. Temos o programa Alimentos Sem Risco, monitoramento de resíduos de agrotóxicos, programa de monitoramento da produção orgânica, resíduo de agrotóxicos, programa de fiscalização e controle de sementes e mudas, temos a legislação estadual, que exige que todo estabelecimento que comercialize semente e muda seja cadastrado na SIDASC e preste contas do que e quanto vendeu. E o programa de fiscalização e controle de agrotóxicos. Também vou aprofundar adiante. Aqui é um exemplo. Essas regiões aqui eu fiquei sem informação para montar, tá? Mas das regiões que tinha os dados, dá para ter uma noção da quantidade de estabelecimento que comercializa agrotóxico. Tá? As cores, aí, o vermelho indica os maiores volumes, verdes, menores volumes, mas mesmo assim a pulverização é grande. Né? Concentração, região oeste, Vale do Itajaí, Alto Vale, bastante sul do estado. E aqui a região de Mafra também não vai fugir muito disso aqui. Então, é isso aí, contextualização do que é a SIDASC, de onde que nós estamos inseridos, para que vocês comecem a assimilar também de que forma nós e vocês podemos nos ajudar mutuamente. Né? A legislação de agrotóxicos, ela tem um grande guarda-chuva, que é a Lei 7.802 de 89, que só foi regulamentada pelo Decreto 4.074 em 2002. Tá? Então, tem um delay grande aí entre a publicação da lei e a sua regulamentação, e hoje em dia ela está sendo bastante discutida na esfera federal. Só tem um pequeno problema. Quem quer mudar a lei são os produtores, são as empresas, as multinacionais, tá? São os que mais utilizam agrotóxico, ou que fabricam os agrotóxicos. Isso, para a sociedade, é impensável. Tá? Por isso, antes eu falei, força política precisa ter para isso. Porque quando o deputado fala para mudar o nome de agrotóxico para defensivo, tá? Da mesma forma que o setor apoia, não vê problema com isso, os ecochatos, a população menos esclarecida, talvez, menos informada, ou extremamente informada sobre um assunto específico, tá? Que são os que mais vão apedrejar esse tipo de mudança. Então, está havendo bastante dificuldade em se flexibilizar e se suavizar a legislação de agrotóxicos. O SPIS já falou antes da dificuldade que é registrar um agrotóxico aqui no país. Eu não vou nem entrar em conceito de agrotóxico e nada mais. Né? Essa parte acho que já é superada pela cadeia. Tá? Mas para registrar um agrotóxico, a eficiência agronômica é avaliada pelo Ministério da Agricultura, classificação do potencial de periculosidade ambiental pelo IBAMA, também tem altamente perigoso, muito perigoso, perigoso, pouco perigoso. E a cor das faixas, lá na embalagem do frasco do agrotóxico, passa pelo registro na Anvisa, que faz a classificação toxicológica entre extremamente tóxico, altamente tóxico, medianamente tóxico e pouco tóxico. Isso aqui chama atenção, que foi lançado um produto, recentemente, um produto biológico, fungicida, biológico, tarja vermelha. Tá? Ele é extremamente alérgico para o olho. Quando pinga lá no olho do coelhinho,
dói bastante. Tá? Ou seja, a classificação toxicológica às vezes não está vinculada apenas com o risco de intoxicação em si. Pode ser uma alergia na pele, pode ser a irritação no olho e tudo mais. Então, como ele é bastante agressivo para o olho, então faixa vermelha, mesmo sendo um produto biológico. Tá? Isso está sendo rediscutido também nas alterações de legislação, mas, novamente, coisa difícil de derrubar, tirar esse tipo de classificação. A nível estadual, a nível federal, a atribuição da fiscalização do Ministério da Agricultura, a nível federal, ela se limita, não por não poderem ir além, mas também pelo efetivo que tem, se limitam aos fabricantes de agrotóxicos de uma forma geral. A legislação prevê que cada estado pode ter sua legislação estadual e mais um custo no processo. Depois de registrado no Ministério da Agricultura, ou nos órgãos federais, tem que se cadastrar em cada um dos estados. Cada um vai lá e cobra mais uma taxa. Então, isso vai lá e vai encarecendo o processo de registro de agrotóxico. Tá. A Lei 11.069/98, 13.238/2004, também foram regulamentadas no Estado pelo Decreto 3657, em 2005. Ela regula a produção, manipulação, armazenamento, comercialização, inspeção, fiscalização do comércio, transporte e uso de agrotóxicos e afins, identifica as ações dos governos nos diversos níveis e secretarias, atribui as responsabilidades às partes envolvidas e descreve a exigibilidade das partes envolvidas. Na mesma forma que na esfera federal, a lei estadual também vai lá e pica o assunto em 3 órgãos. Tá? Não na mesma equivalência que federal, mas a nossa lei estadual também diz que a SIDASC vai fazer a fiscalização do comércio, o registro, na verdade é o cadastro dos agrotóxicos no Estado, e vai monitorar resíduo de alimentos. Cabe à Fátima, segundo o decreto e a lei, fiscalizar o uso, o armazenamento e o licenciamento ambiental. Essa fiscalização pela Fátima do uso nunca permitiu que a SIDASC avançasse muito porteira adentro na fiscalização. Mas eu sempre questionei isso aqui, na verdade, e é questão de interpretação. A Fátima vai entrar, vai fiscalizar na questão do uso, quando gerou um crime ambiental, um dano ambiental. O uso, se está usando para a cultura que está registrado, ou se está respeitando o receituário agronômico, ou se está... Isso a Fátima nunca olhou e não vai olhar. Tá? A não ser que dê uma zebra grande, dê uma poluição ambiental, aí sim vai entrar mais ativamente. E a lei estadual também delega para a EPAGRE o treinamento e educação dos usuários. Tá? E a lei se aplica aos produtores de agrotóxicos, aos comerciantes, aos usuários e os prestadores de serviço. A aplicação aérea de agrotóxicos se enquadra como aplicação com uma prestação de serviço. Tá? As empresas que operem em qualquer ramo dos agrotóxicos também se aplica a legislação, e aos usuários. E aí, quando a gente vai fazer a fiscalização, a gente encontra de tudo. Depois eu vou mostrar alguns exemplos. Tá? Então, temos, nos cadastros de agrotóxicos aqui no Estado, tá, em torno de 1.000 agrotóxicos cadastrados. Ou seja, existem agrotóxicos que são registrados na esfera federal, mas a empresa, o fabricante, por uma opção, não direcionou para Santa Catarina e não veio fazer o cadastro aqui no Estado. Então, se na fiscalização se encontrar um produto não cadastrado no Estado, já está irregular. Tá? A própria produção pode ser embargada, tudo mais, o estabelecimento que está comercializando também tem penalidade para isso, porque o produto tem que ser cadastrado no Estado. E são registrados para comercializar agrotóxicos, isso aqui varia, cada dia que for olhar vai estar um número diferente. Tá?
abre um, fecha outro, abre um, fecha outro. 878 estabelecimentos, tá? Varia nessa faixa aí de 800 e pouco. Estamos implementando um sistema informatizado e atualizando o nosso decreto estadual. Da mesma forma que eu falei da morosidade na esfera federal, nosso decreto estadual também está em revisão já faz 4, 5 anos. E vai, bate na trave, e vai, um dá um parecer, outro vai lá e pergunta. Quando um dá um parecer, todo mundo tem que ler aquele parecer lá para ver se não é contra aquele parecer, e assim vai. Então, a gente está 4 anos tentando atualizar o decreto estadual, principalmente para passar para a SIDASC o uso, fiscalização de uso, que a Fátima agradeceu a gente pegar, tá? E para informatizar nossos processos, que hoje toda via de receituário, uma via vem para a SIDASC. Tá? Controle de estoque vem para a SIDASC. Isso vem praticamente para virar um arquivo morto instantâneo. Hoje não tem mais condição de olhar aqueles milhares e milhares de receituários e fiscalizar um por um. Apesar de ser obrigação, e isso a gente passa por saia justa com algum juiz de vez em quando a gente tenta explicar por que a gente não faz isso. Ou seja, as coisas erradas estão acontecendo, as infrações da legislação estão acontecendo, a gente recebe a prova de muitas delas e guarda, sem analisar. Tá? Então, a gente acaba ficando exposto nesse processo. Então, a gente está tentando informatizar com o sistema que as informações do receituário venham de forma eletrônica, os controles de estoque venham de forma eletrônica, e, a partir daí, a gente pode usar um pouco mais de inteligência para identificar onde estão os principais problemas, ao invés de ficar correndo aí no escuro também, ainda mais com o efetivo que nos restou, fica mais complicado. Esse número aqui, a tendência é ficar só quem está mais especializado mesmo, porque aqui tem loja de quinquilharias que está registrado para comércio de agrotóxico. Em várias agropecuárias. Aqui na região mesmo era bem comum, quando eu entrei em 2010, tinham agropecuárias que não tinham depósito de agrotóxico. Tinha o armário do agrotóxico. Tá? Isso que nem podia, não podia nem ter licença para aquilo, e tinha licença para o armário de agrotóxico. Tá? Então, aos pouquinhos, foi se adequando à situação. No Paraná, quando foi informatizado, caiu em 30% o número de comerciantes. Se especializou mais. Quem trabalha com agrotóxico acaba se especializando mais, porque vai fornecer uma assistência técnica melhor, vai ter que botar profissionais na rua, às vezes não só vendedores, não tem experiência profissional, né? Então, tudo isso vai gerando uma especialização maior. Na fiscalização do comércio, a gente verifica o armazenamento adequado, validade, situação do cadastro estadual, se a venda é feita com nota fiscal, receituário, parte burocrática. Exemplos de depósito de agrotóxico, não vou entrar em detalhes, mas antes eu falei que quando a gente ia fiscalizar a campo, questão de agrotóxicos, a gente se deparava com cenas interessantes. Essa aqui é uma das que eu mais gosto, né? Avisa todo mundo que não pode entrar, porque é área tratada, mas o dono está lá dentro. Culturalmente, agrotóxico é remédio, tá? Para a lavoura. E muitas vezes, o pai conta que quando usava a polvilhadeira para batatinha, chegava coberto do pó. Tá? Mas não era veneno, era remédio lá para a planta. Falta a noção, às vezes, do que o que produz é alimento e que agrotóxico não pode estar no mesmo ambiente. Os porquinhos lá ficam fuçando na pilha de veneno, de embalagem contaminada. Crianças compartilham o mesmo ambiente. Aqui Jaz Totó. Tá. A mesa do Fristic compartilha o mesmo ambiente. Tá. Então, é difícil culpar ou não alguém por uma contaminação, por exemplo, porque, às vezes, nem o cuidado pessoal o produtor tem. A noção de que aquilo não é uma coisa boa para ele. Para a função que ele foi desenvolvido, é bom. É para aquilo. Mas o cuidado com aquele produto normalmente não existe.
Mas a gente acha daí que é o produtor, só que é o ignorante, que faz errado as coisas, né? Se tem algum RT aqui que assina receituário, eu procurei esconder os nomes, tá? É só não ficar vermelho que não vai se revelar, tá? Um receituário agronômico, tá? Só para puxar o gancho antes, venda de agrotóxico, já tive numa agropecuária que falou, olha, é mais fácil para mim vender arma e munição, que eu faço isso, eu estou regularizado, mais fácil fazer isso do que atender vocês para vender agrotóxico. E o cara tem razão. Tá? Cada venda de agrotóxico tem o mesmo mecanismo de um remédio tarja preta. A receita do médico da planta, do técnico, do agrônomo, tem que ser levada em mãos até o balcão da loja para comprar o produto, até a farmácia. Tá? Da mesma forma que a tarja preta, quem comprou, o nome de quem está comprando aquele produto tem que ser informado ao órgão de fiscalização. Agrotóxico é da mesma forma. Em algum momento na história se distorceu e se colocou a recomendação do produto e a emissão. A impressora da nota fiscal e a impressora do receituário viraram as melhores amigas que existem. O que eu quero dizer com isso? O produtor entra na agropecuária, relata, às vezes, o que tem, ou, muitas vezes, simplesmente diz, oh, quero isso. Quem vende, às vezes, não se dá nem o trabalho de perguntar para que tu quer. Tá? Simplesmente a venda acontece, o sistema roda a fatura da nota fiscal, a impressorinha da receita já ronca junto e já sai o receituário para esquentar aquela venda. Ou seja, o profissional que emite o receituário, ele parou também de ler. Para ter uma ideia, esse receituário aqui, ó, só está faltando as informações em preto. Tá? Ou seja, para ele ficar completo, precisava ter mais isso aqui tudo. Tá? Não vou nem entrar em detalhe. Que não dá de ler, eu vou ler para vocês. Uma lavoura de 32 hectares de tomate em Apiúna. Ah, é, né? Nossa Senhora. Olha que eu rodei para achar. Eu fiquei curioso, né? Eu queria organizar uma excursão de produtores. Tá? Deu vontade de organizar uma excursão de produtores para ir lá conhecer as 32 hectares. Tá? A cliente, hein? Ó. Entendeu? Às vezes dá vontade de pegar uma situação dessa aqui, encostar um ônibus lá do lado, e não, nós viemos aqui conhecer as 32 hectares. Tá? Mas não foi o produtor que disse que tinha isso. Tá? Ele recebeu um produto, pela quantidade de produtos, o sistema lá de vendas calculou. Bom, isso dá 32 hectares. E saiu essa venda, essa receita. Tá? Deixa eu ver o que eu destaquei nessa aqui. Aqui, beleza, citros em 2,2 hectares. Citros, 2,2 hectares. Só tem um detalhe. Esse produto é proibida a utilização com pulverizador manual ou costal. Ou seja, o cara nessas 2,2 hectares deve ter um daqueles atomizadores gigantes, grande para fazer a pulverização. Mas foi recomendado. Sim. Outra situação aqui, só para exemplificar. Vamos ver. Aqui um exemplo do quanto o profissional se envolve. Um fiscal do CREA uma vez me falou, olha, dá vontade, às vezes, de arrendar um cantinho de terra lá só para ganhar dinheiro dos caras que fazem a receita. Porque se ele me diz que o produto tal eu posso usar de meio litro a 6 litros por hectare, na receita que eu estou recebendo para o meu problema, bom, eu vou usar meio litro, vou perder minha lavoura, eu vou fazer o cara pagar. Tá? A responsabilidade está aqui. Ele disse que podia ser assim que ia resolver. Tá? Menores doses na fase inicial da cultura. Essa informação vem lá da bula. O profissional, o engenheiro agrônomo, o técnico, ele tem que ler a bula e transcrever para o produtor usar a informação pronta, e não tem que analisar mais uma vez. Cultura, pátio, para controle disso. Fechou. Até vai usar para isso. Tá? Mas o profissional que
que botou na receita? Já? Tá. O profissional que colocou isso no receituário está encrencado. Vou pular os exemplos agora. Mais exemplos similares. Tá? Antes eu falei sobre o receituário. O profissional que emite receituário visita. Isso aqui foi uma pesquisa que a gente fez com os produtores. Perguntamos se eles visitam, os profissionais visitam as propriedades. Tá? Nunca. A maioria dos produtores fala que o profissional que faz o receituário nunca esteve na propriedade. Tá? Perguntamos se o produtor costuma ler o receituário. A maioria nunca lê. Tá? Costuma ler a bula? A maioria lê a bula. Mas a bula é linguagem técnica profissional. Mas o receituário não tem utilidade, não tem informação útil, o produtor acaba recorrendo à bula. Tá? Quanto ao monitoramento de resíduos de agrotóxicos, temos hoje 3 programas na SIDASC e a tendência é se unificarem. Tá? Monitoramento da produção orgânica através do programa SC Rural, que tem apontado em torno de 90% de conformidade, ou seja, quando a gente coleta a amostra de produto orgânico para fazer análise de resíduo agrotóxico, não interessa nem se é registrado, simplesmente não pode ter. Então, existem algumas fraudas no processo, mas nos dá uma garantia aí do orgânico aí de acima de 90% de produtos conformes. O Plano Nacional de Controle de Resíduos de Contaminantes, isso a antiga Gerência Estadual de Classificação tinha um convênio junto com o Ministério da Agricultura, então a SIDASC fazia coletas para o Ministério da Agricultura, do programa, do Plano Nacional deles. E surgiu, através do Ministério Público, tá, e várias empresas participantes, o programa Alimentos Sem Risco. Ele tem 8 pilares, que é analisar, rastrear, monitorar, pesquisar, educar, vedar o ingresso do banido, fiscalizar e prescrever. Tá? A gente entra com o monitoramento, com a fiscalização, tá? Estamos entrando com rastreamento, a análise é contratada, tá? A legislação veda o ingresso de agrotóxicos que não são permitidos nos países de origem. Tá? Educação, a SIDASC desenvolveu um programa de educação sanitarista, chamado Sanitarista Júnior, que insere esse conhecimento que a gente está tentando repassar para vocês, insere para turmas de 5º ano, 5º, 6º ano de escolas públicas, das redes municipais. Tá? Isso aqui eu tenho informações melhores depois, eu posso passar. E aqui são os municípios onde já foram feitas coletas, sendo os mais escuros, onde ocorreram mais coletas de amostras para fazer análise de resíduo, de agrotóxicos. Principais produtos: tomate, cebola, maçã, cenoura, e o pepino está aqui embaixo, tá? Com 43 amostras ao longo desde 2012. Deixa eu só verificar aqui. Aqui é o total de amostras do programa do Ministério Público Estadual. E um detalhe: o Ministério Público Estadual, através da Coordenação de Defesa do Consumidor, que está encabeçando, na verdade, esse monitoramento de resíduos de agrotóxicos. Então, existe um programa na SEASA em São José, tá, que é custeado pelos boxistas, pelos produtores que estão lá na SEASA, um termo de ajuste de conduta, para que eles monitorem os resíduos de agrotóxicos do que comercializam. Existe aqui ainda tem informações também do PARA, que também é conhecido por todos, acredito, Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos da Vigilância da Anvisa, né? E tem aqui também, nesse todo aqui, tem as informações do Programa Alimentos Sem Risco, com recursos do Fundo de Recuperação de Bens Lesados. O que é isso? A obrigação legal de analisar resíduos de agrotóxicos, a SIDASC já tinha. O que faltava era recurso para isso. Então, quando a promotoria nos chamou a SIDASC na chincha para cobrar, por que vocês não fazem? É obrigação de vocês. Aí foi explicada a questão financeira,
que uma análise. Uma coisa é a gente coletar um produto para dizer, olha, eu acho que aqui tem glifosato, vou analisar. E outra coisa é pegar um produto, o que será que tem nisso aqui? Ou seja, a gente tem que analisar uma série de 300 princípios ativos, pelo menos. Tá? Então, isso encarece. No começo, custava quase R$1.000 cada análise. Hoje, acho que está em torno de 600 que a gente está fazendo. Tá? E é esse o programa que a Cidasc desenvolve, tá? Que é com recursos do Fundo de Recuperação dos Bens Lesados, FRBL. Ou seja, o que o Ministério Público arrecada em multas ou em termos de ajuste de conduta, com valores, vai para esse fundo está ajudando a custear. Os quadrados maiores são os que mais têm coletas também, e aí o pepino não aparece aqui. Tá? Aqui ainda em quantidade de amostras. Tá? Ele vai ter um quadradinho muito pequeno. No nosso programa, o pepino entrou esse ano só. Do resultado geral do programa, nós temos um lado muito positivo, que de tudo que a gente coletou, 35,8% não tinha nada de resíduo. Tá. Essa parte aqui é que mostra que é possível nem ter resíduo. O P é o uso proibido, moléculas que não têm nem cadastro no Estado, ou não têm nem registro no país, ou que tinham registro e foi cortado o registro, foi proibido, mas eu lembro, fui em Canoinhos uma vez na fiscalização, o produtor soube que um produto X ia sair do mercado, foi lá e comprou uns 3.000 litros. Venceu lá e aprendemos, e o cara perdeu tudo, não teve jeito. Sem contar que se incomodou um monte. Com resíduos dentro dos limites. O que significa isso? Cada produto, como eu falei antes, no registro lá no Ministério da Agricultura, Saúde e IBAMA, dentro dos estudos apresentados, se determina qual é o limite máximo de resíduos, LMR, que é permitido naquele produto. Então, quando se faz a análise, a amostra não pode ultrapassar aquele limite. Então, quase 48% das amostras tinham resíduos, mas não tinha nada de ilegal nisso. Estava dentro do limite máximo de resíduos. Olha só, então já dá 35% mais 48%, que mostram que é possível produzir dentro das normas. Então, 4,4% ficou acima do limite máximo de resíduos. Acontece quando? Ou uma superdose de um produto, ou, na grande maioria, não se respeitou o período de carência. Ou seja, se aplicou e se colheu e se colocou no comércio. Aí não respeitou o período de carência. E aqui, esses 10% aqui, são relativos aos princípios ativos que não têm registro para a cultura. Passar no pimentão, o produto tem registro para tomate. Na rúcula, que é registrado para alface. Tá? Aí vai cair aqui. Tá? Pode ser que muitos desses produtos aqui, que nessa época não tinha registro, talvez hoje já tenha. As minor crops evoluíram bastante depois disso. Tá? Falando-se de Vale do Itajaí, o que mais se coletou aqui foi banana aqui, cebola, batata. Tá? Deixa eu ver se... Desde 2013, tá? Até 2017. E aqui também exclusivo com os dados já da Cidasc. Né? Então, 47% com resíduos, 38% sem, mas se reflete os dados estaduais também. E se a gente ficar restrito ao pepino, aqui os locais onde se coletou pepino, dados do Estado, de todos os programas do Ministério Público, então concentra muito na Grande Florianópolis. Tá? Aí no pepino, vamos ver qual é o problema. A fatia com resíduos é bem menor, a fatia de uso proibido é bem maior, tá? A fatia de não autorizados é gigante, e ainda existe a fatiazinha azul, que significa que não tinha resíduo de nada. Novamente, aqui a fatiazinha que diz que é possível.
Só que grande parte, eu acho que a totalidade disso aqui é coletado, como isso aqui é coletado na Ceasa, é pepino consumo, pepino salada. Tá? Pepino indústria entrou na brincadeira esse ano. Tá? E nós temos só 6 amostras ainda, e coletados, eu acredito que foram coletados aí nas propriedades. Então, tem resíduos, nada de proibido. Tá? Alguns casos aqui, 16% sem resíduo nenhum, e não autorizados continua existindo. Mas 6 não representa muito, e a gente tem como meta para esse ano 18 amostras. O detalhe importante aqui, que eu acho que daí pode chamar a atenção de vocês, é que encontramos um artigo publicado pela IPAGRE, Estação Experimental da IPAGRE de Tuporanga, que mostra que é possível detectar os resíduos de agrotóxicos na conserva de pepino. Então, a gente já tem no nosso programa, eu acho que não foi feita nenhuma coleta ainda, mas ir lá e coletar o produto, o vidro de pepino conserva. Tá? Para daí fazer o monitoramento, análise desses resíduos. Sinceramente, não sei, não tenho ideia ainda do que vai se encontrar nisso. Tá? Mas aí a importância do evento, a importância de vocês terem essa noção de que estão sim inseridos nessa cadeia. Quando a gente coleta a amostra nas feiras, é fácil. Coleta direto da feira, ou o produto orgânico é identificado, mas a rastreabilidade aqui é um problema. Lá, essa caixa sem identificação nenhuma, esse sacaria reutilizado 50 vezes, né? A dificuldade de encontrar o responsável por aquela contaminação, que é a principal pergunta que nós precisamos responder. Quem é responsável pela contaminação? Mostrei antes as questões dos descuidos dos produtores, irresponsabilidade dos responsáveis técnicos. Tá? Mas quem é o responsável por contaminar o produtor? Quem contaminou aquele alimento? O produtor é culpado do processo? O receitório agronômico, eu já mostrei para vocês. Então, sobra até para a indústria. Tá? Eu acho que todo mundo tem a fatia de responsabilidade nisso. Tá? Em 10 de agosto foi publicada a portaria da rastreabilidade, portaria conjunta da Secretaria da Saúde e da Agricultura, que ela prevê a rastreabilidade de produtos vegetais in natura e produtos minimamente processados. A indústria não atende isso aqui, não é atingida diretamente por essa portaria, porém, talvez possam se beneficiar, porque a gente vai disponibilizar a SIDASC e a EPAGRE vão disponibilizar para os produtores o sistema para se cadastrarem, para gerar um código de rastreabilidade, para fornecer para o produtor um caderno de campo. Talvez, como controle de vocês da matéria-prima, seja interessante estimular os fornecedores de vocês a se cadastrarem no nosso sistema. Em função do tempo, eu vou atropelar isso também. E as implicações para a indústria? Tá? O decreto 3657 diz que o produtor agrícola é responsável pela presença de resíduos nos agrotóxicos. Tá? E é uma infração grave, com multa de até R$5.000 por produtor. Mas se a gente encontra uma lavoura, por exemplo, se constatou a aplicação de um produto que não era registrado ou em desacordo com o receituário, a gente tem até a autonomia de interditar aquela lavoura, se fizer análise, coletar a amostra, se der análise do resíduo daquele produto, tem até previsão legal de destruição da lavoura, de multa de R$18.000 para o produtor. Na prática, em função desse conflito entre fiscalização do uso, Fátima e SIDASC, acaba que nunca se foi até tal ponto. Uma vez foi. Implicações para a indústria, novamente para vocês, né? Essa lei aqui, a 8.078, de 11 de setembro de 1990, é o famoso Código de Defesa do Consumidor. Então, por mais que a responsabilidade da contaminação do agrotóxico seja do produtor, conforme a legislação de agrotóxicos, os produtos e serviços colocados ao mercado de consumo não acarretarão risco à saúde. Tá? O fabricante, aí no caso vocês, o produtor, o construtor, tudo mais, independentemente da existência de culpa,
tá? Eles são corresponsáveis também, respondem solidariamente. Então, o produto defeituoso quando não oferece segurança que dele legitimamente se espera. Isso se aplica para a televisão, para o celular e para o pepino. O que é o defeito no pepino? É se encontrar um resíduo de agrotóxico. Tá? Encontrar um meio corota é aceitável. Não, meio... Nas letras miúdas está lá dizendo que pode. Então, novamente, os fornecedores respondem solidariamente, tá? Por produtos que tornem o produto, por vícios da qualidade ou quantidade que tornem o próprio produto ou consumo inadequado. Tá? Acredito que vejo como alternativas para a cadeia, e aí sim, vocês como organização, que ainda nem existe, mas surgiram, essa formalização para criar um fórum de verdade de discussão de vocês, tá? Mas internamente, em cada planta de produção, em cada indústria, é o controle da matéria-prima. Isso vocês já fazem, certo ponto, mas é preciso que vocês tenham consciência de que aquele pacote que vocês entregam para o agricultor, tá, ele não pode ir contrário à legislação. Aquele pacote tecnológico que ele tem que seguir à risca não pode ser contrário ao que prega a lei. Tá? Então, como existe esse vínculo aqui que é necessário para a cadeia, que o produtor não planta sem saber para quem vai vender, a assistência técnica vocês já fazem, cabe investir mais nisso. O SPIS colocou à disposição os órgãos do Estado para auxiliar nesse processo também, a pesquisa. Tá? Monitoramento dos próprios resíduos, não individualmente, talvez, mas vocês desenvolveram um método de analisar, de verificar, de monitorar se aquele pacote tecnológico adotado está gerando resíduo, está mostrando resíduo no final ou não. E os procedimentos operacionais padrão, os POPs, que aí sim são regulamentados pela vigilância sanitária, que as indústrias têm que implementar, né? Eles têm que permitir a rastreabilidade dos lotes desde a matéria-prima. O que acontece hoje com arroz, por exemplo? Se der resíduo numa amostra de arroz, a indústria não tem como dizer, não, é do fulano ou do beltrano. Cai tudo lá dentro do silo. Tá? Não consegue separar. Então, a rastreabilidade para a indústria de cereais, por exemplo, para ali, ele tem que ter a composição do lote, ele até vai saber, mas o universo é muito grande para poder apontar um responsável. Vou dizer, não conheço profundamente a cadeia do pepino, mas talvez isso aqui possa ser implementado de uma forma para, se do lote tal, coletado no comércio, se detecte resíduo, que se consiga repassar a responsabilidade. Os termos de ajuste de conduta no Ministério Público hoje, com os supermercados, são em função disso. O supermercado não passou veneno, mas deu resíduo no que ele estava vendendo, entra pelo cano com o Ministério Público. Vai lá, assina um termo de ajuste de conduta para não piorar as coisas, tá? E se compromete à rastreabilidade do produto. O consumidor, ao pegar uma unidade de cebola, vai ter que saber de quem é que foi o produtor daquilo. Do contrário, tu é o responsável pela contaminação. E os desafios, sem dúvida, para equilibrar nessa balança, a colheita diária, a falta de produtos registrados para algumas pragas, tá? Apesar de que temos 62 princípios ativos diferentes registrados para pepino, na prática, a cultura do pepino não é carente em princípio ativo. Tá? Temos, inclusive, inseticidas biológicos. Tá? O intervalo de segurança, casado com a colheita diária, acredito que seja o maior problema. Porém, mesmo assim, com carência, intervalo de segurança aqui, ó, carência, dias entre a aplicação do agrotóxico e a colheita. De 0 dias, temos 10. 1 dia, temos 26. 2 dias, 4, 3 dias, 17, e a partir de 7 dias começa a ficar feio o negócio. E até aqui, eu tenho consciência disso, que isso aqui pode implicar em descarte de produção. Ele tem que ser colhido e tirado lá de dentro. Tá? Mas, ao todo, são 93 produtos registrados para a cultura
cadastrados em Santa Catarina para a cultura do pepino. A nível nacional, eu não fiz o levantamento. Então, eu preocupado se ia preencher ou não o tempo, e agora eu já estou atropelando, já estão querendo me tirar na marra daqui. Eu agradeço a atenção de todos. Tá. Vai ter um período agora para perguntas, aí a gente espera ter cumprido o nosso papel de ter repassado essas informações para você, que possam julgar isso úteis para a cadeia. Muito obrigado. Obrigada, senhor Alexandre. Com certeza o conteúdo foi muito interessante e esses minutinhos a gente ganha agora no cafezinho. Quem tiver perguntas, nossa equipe vai passar para recolher as fichas. Por favor, levantem a mão. Eu vou ler a primeira pergunta. Não tenho aqui a identificação da pessoa que fez. A recomendação de defensivo está condicionada à visita e inspeção da lavoura pelo profissional recomendante? Observação: a inspeção seria obrigatória? A cada recomendação vejo desnecessário. Tá? Mas o que a gente encontra hoje, o que a gente recomenda é: conheça a propriedade, conheça o produtor, conheça a estufa, conheça o equipamento. Tá? A partir daí, vai estar no sistema o cadastro? Beleza, mas vai ter um cadastro personalizado daquele produtor e uma memória para quando o profissional for recomendar alguma coisa de novo, que seja de alguma coisa que ele já viu naquele produtor, que ele já conhece naquela propriedade e que ele já orientou o produtor como fazer. Tá? Então, conforme a experiência, as visitas nas propriedades, coisas vão acontecendo, o profissional vai ter condição de fazer recomendação, mesmo sem naquele momento se deslocar lá, mas ele não pode ter um afastamento total, como acontece muitas vezes, do profissional nunca ter ido na propriedade. Ok. Sobre a legislação para produtos orgânicos, não é necessário que o insumo seja certificado? Desincentivo a registro, tem uma observação. A parte de registro para produtos orgânicos ela está bastante facilitada. Eu não trouxe os dados aqui, mas registrar hoje, ela tem um troço bastante esquisito, que ela é registrada como agrotóxico para uso em agricultura orgânica. Tá? Na agricultura orgânica é proibido agrotóxico, mas agrotóxico para uso em agricultura orgânica é o que temos hoje. E assim, o mecanismo de registro dele foi facilitado muito. Tá? Ele dispensa que a questão, quando é um produto que não tem fitotoxicidade, não tem carência, então, por exemplo, o registro para Helicobacter parmígera. Tá? Todos os outros agrotóxicos têm que ser testados cultura por cultura. Nos orgânicos, se registra para o alvo. Se ele controla aquela praga, não interessa onde vai aplicar. Tá? Então, teve uma flexibilidade nisso aí. Tem alguns produtos que estão registrados ainda por cultura e eles estão nesse limiar aí. Tá? Continua tendo que se respeitar a cultura. Tá? E também, a nível federal, agrotóxico para uso em agricultura orgânica fura qualquer fila de registro. Tá? Eles são prioridades, então vai se evoluindo bastante nisso. A questão de outros insumos, fertilizantes e tudo mais, existe uma tabela, tá, com todos os produtos que são permitidos para a agricultura orgânica. Então, se o produto atende essa tabela, ele pode ser comercializado para a agricultura orgânica. Salvo eu estiver enganado sobre isso, mas algo que eu entendo é nessa linha aí. Como a gente não faz a fiscalização dos insumos agrícolas como um todo, nem de fertilizantes químicos, nem de insumos para a agricultura orgânica, de forma geral, a SIDASC não é envolvida, tá? Isso é relacionado diretamente com o Ministério da Agricultura. Eu estou repassando uma coisa mais contextual de como funciona. Obrigada. Uma pergunta da Conservas Vanmar. Como estão os testes com pepino já industrializado, já que o pepino é lavado antes do invase? A questão da limpeza externa do alimento, se o agrotóxico utilizado foi sistêmico,
ele está dentro do produto, não está só externamente. Tá? Então, às vezes, quando saem os resultados do PARA, da Anvisa, lá no Jornal Nacional, aquela semana, qualquer produto, qualquer canal de culinária está mostrando lá alguém dizendo como tirar o agrotóxico do alimento. Tá? Então, externamente, produtos de contato vão ser lavados e vai se limpar. Mas a maioria dos produtos é absorvido também pelo alimento. Então, eliminar isso que é o mais complicado. Nós encontramos, na verdade, um artigo que mostra que o processo o princípio ativo que estava antes, ele permanece também depois do processo de conserva. A gente ainda vai estudar mais a fundo isso aí, mas, a princípio, a tendência é que se faça essa coleta. Tá? A dúvida existia antes, a partir desse artigo, acabou de dizer, opa, tem pesquisa mostrando que é possível fazer essa coleta sim. Tá? Vou dizer que os fiscais no interior, estão liberados para coletar de produtos industrializados, mas não tem uma meta. Aqueles 18 amostras de pepino lá pode ser coletado pepino salado ou pepino conserva. Tá? Não está amarrado uma coisa na outra. Okay. A SIDASC fiscaliza o receituário pelo nome comercial ou pelo ativo? Pela forma que está cadastrado o produto. Normalmente é o nome comercial e pelo que está registrado. Isso na fiscalização do receituário do que se recomenda. Tá? Ou seja, mesmo que o mesmo princípio ativo tenha um produto que é registrado para pepino, mas tenham 10 genéricos ou equivalentes com o mesmo princípio ativo, mas não tem registro para o pepino, não pode recomendar. Tá? Pode ser tudo igual, mas não pode recomendar. Isso é uma das coisas que está sendo discutida na alteração da legislação federal. Tá? Pessoalmente, eu não tenho nada contra, não teria nada contra isso, mas, como eu falei no começo, o que está na lei é o que nos cabe cumprir. Tá? Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem. Seria possível, vamos ver se eu entendi bem que é a pergunta, se existe no mercado um cadastramento de empresas que comercializam produtos que foram encontrados problemas com agrotóxicos, com informações para os consumidores? Na lista negra? Não, não tem. Não tem essa lista negra, eu acho que nem poderia ser feito. Um exemplo disso é a lista negra do Ministério do Trabalho sobre as empresas que se encontrou situação análoga à escravidão. Isso é uma guerra de bota online e derruba, bota online e derruba. Tá? Porque pode ter sido daquele momento, o cenário daquela amostra, naquele instante, e se foi detectado, não é intenção, na verdade, da SIDASC, em momento algum, publicar uma marca, por exemplo. Tá? O dano pela exposição numa mídia, por exemplo, de uma marca comercial do X, tá? Isso pode ser gigantesco para aquela marca lá, e nós não temos a menor intenção de prejudicar a indústria. Tá? Então, todo cuidado nessa linha assim vai ser pouco, na verdade, para evitar que se assimile uma contaminação a uma marca específica. O compromisso, por exemplo, de um supermercado, tá, que revende um produto contaminado, produto in natura contaminado. Se ele não implementou, quando a gente detecta resíduo daquele fornecedor, o mercado tem que ser proativo, mostrar para o Ministério Público depois, porque a gente fica só com a parte fácil, a gente coleta e manda para o Ministério Público. É eles lá que botam os pingos nos is. Tá? Então, o supermercadista tem que mostrar para o Ministério Público, olha, eu troquei de fornecedor e implementei um processo de rastreabilidade aqui dentro que vai me garantir que eu não misture produtos de origem diferente. Porque se eu compro laranja de 2 produtores diferentes e misturo lá na gôndola, o mercado virou responsável de novo. Tá? Porque aí não tem como dizer que era do fulano ou do beltrano. Tá? Então, esse cuidado é bastante grande. Okay. Biotecnologia. O que está liberado? Bactérias, etc. Desses inseticidas biológicos aí, tem... Agora, quais estão ali? Eu fiquei bem apurado agora para dizer. Tá? Mas tem bactérias, tem fungos. Tá?
o Bacillus thuringiensis, tem a Bovéria baciana, tem o próprio dipel, que é amplamente utilizado e Oi? Tem uma série de produtos. Vou contar uma história bem trágica que a SIDASC fez certa vez. A Epagre, em Itajaí, ela tem uma cepa de Bovéria baciana fantástica para controle da broca da bananeira. Tá? E havia um convênio com uma empresa que cedia um laboratorista lá dentro da Epagre, produzia, e a produção era artesanal praticamente, porque se produzia o fungo em arroz cozido. Ou seja, não era industrializado. O produtor encomendava, tal dia está pronto, vem aqui, pega e vai para casa e aplica. Tá? Era um organismo vivo de fato. Tá? Mas aí a SIDASC foi lá e autuou porque não tinha registro. Aí foi bravo. Deu um baita tiro no pé, mas ocorreu isso. Tá? Os produtores ficaram sem.